Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos aqueles que estão conosco nesse momento, para esse tempo na presença do Senhor. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe a todos de uma forma especial. Eu queria só ler um texto aqui, que está em Atos capítulo 2, versículos 32 em diante, onde está escrito: Deus ressuscitou Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Nós festejamos no domingo passado o Espírito Santo, e é um tema que com certeza fala muito ao meu coração, porque eu pude passar pela experiência há muitos anos atrás, do que é você apenas conhecer o Espírito Santo pelo nome, e você ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Quando o Senhor, pela sua misericórdia, me alcançou e me batizou com o seu Espírito Santo, mudando completamente a minha visão em todas as áreas. E é claro, quando você passa por uma experiência tão marcante, tão transformadora, o desejo que a gente tem é que todos entendam a importância e o valor dessa experiência e que todos abram o seu coração para que também possam experimentar algo maior, mais profundo, mais tremendo, mais extraordinário. E uma das coisas que se tem comentado é que nos últimos tempos o Senhor com certeza contemplará a igreja com uma visitação muito mais intensa e muito mais profunda do seu Espírito Santo. Por que nós entendemos ou cremos que isso é importante? Ou que isso vai acontecer? Eu queria mencionar 3 razões, a princípio, que eu creio que são importantes. A primeira dela, porque há promessas de Deus com respeito a isso. Quando Pedro se levanta no dia de Pentecostes e começa a pregar, ele fala em Atos 2, a partir do versículo 17, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a humanidade. Então, é claro, ele está citando um texto que já havia sido mencionado por Joel, no capítulo 2, a partir do verso 28. Mas quando nós estudamos e avaliamos para entender mais profundamente esse texto, nós concluímos que uma parte da promessa se cumpriu em Atos, mas que ainda há algo maior que Deus haverá de realizar antes do final dos tempos, nos últimos dias. E com certeza, quando nós olhamos ao redor, da noite eu falava com o irmão, e nós analisávamos acontecimentos que estão ocorrendo no mundo inteiro, e que cada vez mais estão afinados com aquilo que a palavra de Deus diz, que antecederia a volta do Senhor. Então nós cada vez mais podemos ter convicção de que esse dia do Senhor está muito próximo. Portanto, essa promessa de um derramar mais intenso do Espírito, com certeza está prestes a se cumprir. Temos profetizado, temos orado a respeito disso, porque é tão importante que haja uma nova visitação de Deus para com a sua igreja. E mesmo quando Pedro responde à pergunta daquelas pessoas que foram impactadas pela mensagem no dia de Pentecostes, quando eles perguntam: e agora o que a gente faz? Pedro diz: arrependam-se, sejam batizados, e essa promessa vocês a receberão, porque ela é para vocês, para os seus filhos, para todos aqueles que ainda vierem a crer. Deus tem algo muito especial para aqueles que virão à fé nos tempos mais do final. E é tão importante que você e eu tenhamos o coração afinado com essa vontade de Deus, realmente vivendo na expectativa de algo mais forte. E convenhamos, a igreja precisa ser impactada
por uma nova visitação. Ela precisa ser tocada pelo poder de Deus. A mente, o coração precisam ser invadidos por essa glória transformadora que abre a mente, traz um entendimento muito mais amplo e, com certeza, leva a igreja a uma vida muito mais consagrada e, claro, a cumprir o propósito para o qual o Senhor a deixou aqui na terra. Ela realmente representar o Senhor e proclamar as grandezas do Senhor nosso Deus. Então nós cremos que o Espírito Santo é necessário que ele virá, porque é uma promessa clara de que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito Santo. Uma segunda razão é por causa do nível de tribulação que os cristãos vão enfrentar nos tempos do fim. E com certeza, se o Espírito Santo não estiver presente de uma forma muito mais intensa na vida e no coração desses cristãos, muitos deles não vão resistir à pressão. E, a princípio, a Bíblia nos fala de dois tipos de ataques, de tribulação que virão. Primeiro é através de ideologias que vão cada vez mais negar verdades milenares das Escrituras. Hoje nós já somos cercados de ideologias que ferem completamente a palavra de Deus, que tentam negar aquilo que Deus estabeleceu, tentam mudar aquilo que a palavra de Deus nos ensina com tanta clareza. E essas pessoas que propagam essas ideologias, eles são muito incisivos nas suas colocações. E se não houver uma unção do Espírito Santo na vida dos crentes, muitos deles se deixarão confundir. Muitos deles, de repente, serão enganados e abrirão mão de verdades tão importantes que a palavra de Deus nos ensina. É por isso que nós precisamos de uma porção multiplicada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai manter muito clara a fé e vai também manter muito claro o entendimento a respeito da verdade, porque ele é aquele que revela Jesus ao coração dos crentes. E quanto mais o Espírito estiver movendo e habitando nos corações, com certeza a igreja ela se manterá firme, ela não será enganada, ela não será confundida, essas ideologias não prosperarão no meio dela. Pelo contrário, a igreja cada vez mais se levantará para confrontar tudo isso e declarar aquilo que a palavra de Deus ensina. Porque passarão céus e terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E uma segunda forma de tribulação é exatamente os ataques contra a idoneidade, contra a saúde, contra enfim, a pessoa, porque muitos vão estar atacando diretamente os cristãos, acusando-os, mas também, muitas vezes, se opondo e levando-os à própria prisão. Nós lemos a história do apóstolo Paulo, e ele, na sua ignorância, antes de uma experiência real com Cristo, antes de uma unção poderosa do Espírito, ele perseguia, prendia e até concordava com a morte de cristãos. Por quê? Porque ele não tinha o entendimento da palavra de Deus. Por isso hoje nós precisamos muito dessa unção de Deus, porque a Bíblia diz que haverá perseguição. Pais entregarão filhos, filhos entregarão pais. Imagina, na própria família haverá uma tremenda divisão. Como a igreja vai precisar de uma unção mais poderosa do Espírito. Por isso, nós temos declarado a importância e temos orado para que Deus tenha misericórdia do povo de Deus. Deus derrame do seu Espírito, prepare a igreja para poder enfrentar todas essas oposições, sejam elas ideológicas, sejam elas físicas, pessoais, que vão acontecer no transcurso do tempo. Então, é uma outra razão
muito importante, porque nós precisamos ser cheios do Espírito, precisamos dessa visitação, desse novo derramar, precisamos ser envolvidos completamente nessa presença e sermos guiados e dirigidos por esse Espírito todos os dias. E uma terceira razão, porque nós precisamos de uma unção maior do Espírito nesse tempo do fim, é para que o Evangelho seja pregado até os confins da terra. Porque Jesus diz que esse final ocorrerá quando o Evangelho for pregado em toda a terra. E convenhamos, ainda há muitos lugares, há muitas etnias que ainda não foram alcançadas pelo poder do Evangelho. E muitos que até mesmo se dizem cristãos, lhes falta coragem, lhes falta ousadia, lhes falta intrepidez, como nós vemos nos cristãos primitivos, para pregar a palavra de Deus. Essa unção ela é essencial para que haja autoridade na pregação da palavra. E o Espírito de Deus, movendo através da palavra, ele processe salvação, libertação, mudança nas vidas que ouvirem a palavra de Deus. Nós podemos trazer o exemplo do apóstolo Paulo. Lá em Atos, a partir do capítulo 26, nós vamos ver Paulo sendo trazido diante de duas autoridades. Um era Festo, governador, e outro era Agripa, o rei. E Paulo foi trazido diante dessas autoridades para que ele se defendesse das acusações dos judeus. E quando nós lemos esse capítulo, nós vemos Paulo colocando a palavra de Deus com muita autoridade, Paulo falando com seriedade, ao ponto daquelas autoridades serem impactadas. O texto diz que a uma certa altura Festo, ele disse: Paulo, você está louco? O muito estudo da palavra faz de você uma pessoa louca. Mas era o poder e a autoridade de Paulo impactando a mente e o coração daquele homem, a palavra de Deus surtindo efeito naquela vida. E um pouco adiante o próprio rei, o rei Agripa disse: Paulo, por pouco você me convence a me tornar um cristão. É isso que nós precisamos, sabe? É o Espírito de Deus movendo numa vida. Ele gera uma autoridade, uma convicção tão tremenda que as pessoas vão ser impactadas, a resistência vai cair por terra e esse próprio Espírito vai convencê-las de que elas precisam de Jesus nas suas vidas. Por isso, nós precisamos dessa unção, dessa visitação do Espírito Santo. Então, queridos, a minha palavra é que você que crê no Senhor Jesus, que você realmente entenda que há uma promessa de um derramar mais intenso do Espírito, que há uma necessidade de que isso aconteça por causa das tribulações e oposições que se levantarão contra a igreja, e de que há uma necessidade de uma unção maior, porque o Evangelho ele precisa ser pregado até os confins da terra, e para tanto precisa ter pessoas cheias, habilitadas pelo Espírito Santo para cumprirem essa tarefa e essa missão. A minha palavra é que você se associe a esse propósito de Deus, que o seu coração seja um coração aberto, que você diga: Deus, eu preciso, visita a minha vida, me enche cada vez mais do teu Espírito. E eu digo a você, essa glória, ela tocará a sua vida. Você experimentará mudanças lindas e maravilhosas, e cada vez mais Jesus fará sentido e estará no centro da sua vida, conduzindo cada situação e cada circunstância. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar. Senhor Deus, obrigado, Deus, porque nós festejamos Pentecostes. Pai, o cumprimento da promessa lá atrás que o Senhor havia feito, e o Senhor, ó Deus, honrou essa promessa, derramando o seu Espírito sobre aqueles que estavam ali orando, que tinham no coração a expectativa de que realmente essa promessa se cumpriria, e com certeza a experiência que eles tiveram
foi gloriosa, extraordinária. Porque de repente um vento, um som como um vento entrou naquele ambiente. De repente línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. De repente começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Essas foram as evidências exteriores, mas dentro delas um poder se instalou, encheu a sua vida, que lhes mudou completamente o entendimento das coisas de Deus e também o seu próprio envolvimento naquilo que Deus tinha para as suas vidas. Pai, eu quero dizer, nós precisamos hoje, mais do que nunca, essa unção, Pai, para que a igreja seja despertada, para que a igreja acorde do seu sono, que aqueles que se chamam cristãos sejam pessoas realmente comprometidas, pessoas que tenham alegria na sua fé, pessoas que andem na presença do Senhor, pessoas que vivam a palavra de Deus com intensidade e compromisso, e pessoas que não se envergonhem do Evangelho, mas que aproveitem cada oportunidade para proclamar o grande amor de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Com certeza, Deus querido, é tempo de um derramar mais intenso. A minha oração é: Deus, visita a tua igreja. Senhor, visita cada um de nós. Visita-nos, Deus, com essa unção. Pai, levanta uma igreja poderosa, gloriosa, cheia de unção nesses dias, que possa cumprir o papel que ela tem para poder cada vez mais levantar esse nome, que é nome sobre todo nome, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Só alguns recados para quem aqui da comunidade, mas também é aberto para pessoas ao redor. Amanhã à noite nós teremos um culto especial. Vai estar conosco o pastor Mateus de Lages, Santa Catarina, e ele vai estar compartilhando uma palavra de Deus à noite a partir das 19h30. Todos estão convidados, os membros da comunidade luterana da Inovação, mas também pessoas que quiserem ouvi-lo, você com certeza será bem-vindo. Amanhã, a partir das 19h30. Fim de semana, nossas atividades são normais. Vamos ter os 2 cultos no domingo, vamos reativar os cultos no domingo, porque as águas já baixaram quase que totalmente na nossa cidade. Então nós vamos retomando gradativamente todas as nossas atividades. Você é nosso convidado para estar conosco, ouvir a palavra e adorar o Senhor juntamente com o povo do Senhor nesse lugar. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.